Fala pessoal do canal Sangue Tricolor Oficial, beleza? Vamos aqui com mais um pós-jogo São Paulo e Santos na Vila Belmiro, onde foi um empate, né? São Paulo empatou. No jogo passado, São Paulo amassou o Santos e nesse jogo São Paulo empatou, quase, né? Empatou, mas quase, né? Quase que perde. Eu achei que o Crespo já ia começar com um time mais forte, né? Mas ele optou para ir com um time misto, né? Para mim, um time misto. O, o Tapia começou com o Caleri, eu achei que ia começar o Luciano, mas começou o Tapia. No jogo no primeiro tempo, o Santos foi um pouco mais agressivo, né? Mas um jogo, para mim, um jogo fraco, um jogo bem fraco. E não teve muitos, assim, muitos lances que pudesse comentar, que pudesse fazer a diferença. Só no contra-ataque do São Paulo, né? O Caleri ia sair, estava um pouquinho longe, né? Estava mais no meio de campo, mas o Adonis fez a falta nele e era o último jogador. Então, para mim, ele tinha que ser expulso. Para mim, ele tinha que ter sido expulso e o Daronco não deu a expulsão, né? Tanto que no gol do Santos, o próprio Adonis fez a jogada, o São Paulo não marcou em cima, deixou ele chegar, ele chegou, chutou e o Zé Rafael fez o gol. Eu vi o narrador falando que foi falha do Rafael, para mim não foi falha do Rafael, eu não vi falha. Pelo contrário, o Rafael mais uma vez conseguiu salvar o São Paulo. Foi poucas jogadas, mas as que foram no gol ele salvou, exceto essa que foi no rebote, que o Zé Rafael fez o gol. O primeiro tempo do São Paulo não foi fraco. A melhor chance que o São Paulo teve no primeiro tempo foi aos 35 minutos com o Tapia, que invadiu a área, né, pela esquerda e acabou chutando para fora. Esse foi o melhor momento do São Paulo no primeiro tempo. E o gozado o Santos estava vindo, o Santos atacava, a torcida apoiava. O Santos perdia a bola, a torcida protestava, mas acredito que seja a torcida organizada, né, que protestou, e a torcida normal, o torcedor normal, que não é de organizada, apoiando o time. Então ficou aquele misto de apoio e de não apoiando, né, protestando contra o time. O São Paulo no segundo tempo foi melhor, voltou melhor, e só melhorou mesmo quando entrou o Lucas, o Luciano e o Marcos Antônio. Os três entraram, né, para a saída do Alan Franco, Tapia e Pablo Maia. Pablo Maia nem vi jogar. Se estava jogando, eu nem vi. Quando entrou os três, deu uma baita diferença, né? Eu acho que o Crespo já deveria ter começado, a não ser que ele estava deixando eles descansar, né? Estava poupando eles e viu que no final não ia ter jeito, no segundo tempo teve que colocar. E na primeira jogada do Luciano, né? Do Lucas, Luciano, Marco Antônio, uma tabela do Luciano com o Danielzinho. O São Paulo quase marca, né? Quase poderia ter sido pênalti, que foi uma falta bem em cima da linha, onde o Lucas cobrou e o Brazão acabou defendendo. A arbitragem, o Daronco, muito fraco, esse jogo foi muito fraco. Ele não deu a expulsão do Adonis no Caleri, né? Ele não se. Sei lá, ele estava inventando, ele estava invertendo os lateral. Tinha lateral que era do São Paulo, ele dava para o Santos, e ao contrário. Fora o posicionamento dele, que a bola pegou duas vezes dele, atrapalhando. Então o Daronco hoje foi ruim. Não foi um jogo assim de pegada mesmo, de falar que teve lances polêmicos, lances de arbitragem. E o pouquinho que teve, ele não se posicionou bem, não deu a expulsão, e os lateral ele inverteu, né? Teve no final aí o Miguelito, que entrou na área do São Paulo, né? Acabou driblando dois, mas ele se chocou, ele caiu, para mim não foi pênalti. Esse o Daronco estava em cima.
O Daronco estava em cima do lance e para mim ele acertou e não marcar o pênalti. Eu acho que assim o Crespo pode estar pensando também no jogo contra o Primavera, né? Que é um jogo importantíssimo para o São Paulo. Tem que ir com força total. Para mim, ele tem que começar com força total. O Luciano não pode ficar de fora desse jogo, nem de nenhum, a não ser por causa do calendário, né? Esse calendário, por causa da Copa do Mundo, tá tendo bastante jogos muito próximos. E aí também o desgaste é muito. Mas jogo importante tem que ter o Luciano. O Luciano tá carregando o time. O Luciano luta, o Luciano garra. Não só ele, né? Todos, mas o Luciano está sendo o nosso jogador principal de todos os jogos. E assim, a crise do São Paulo tá feia, né? Fora dos gramados, a crise está muito ruim. E para isso eles precisam blindar isso daí para não chegar nos jogadores, né? O Rafinha precisa fazer um trabalho muito importante. O Crespo conversar muito com eles, né? Tem que conversar bastante com eles e não deixar chegar, porque a tendência fora de campo, a crise é só piorar, né? A gente vê nos outros times como é que é e a gente sabe que não é fácil, vai ser bastante difícil. E então os jogadores precisam, no o próximo jogo, que é contra o Primavera, o São Paulo precisa entrar, precisa fazer um belíssimo jogo, fazer um jogo muito bom para que o São Paulo possa ganhar, né? Depois tem o Paulo passando, tem o Primavera e o São Paulo precisa se classificar. O São Paulo se classificando no Paulista para a próxima fase, o São Paulo vai forte, entendeu? Para mim, o São Paulo vai forte. O Lucas está voltando, está começando a jogar, entrar em todos os jogos. O Caleri já está como titular, né, saindo como titular, e precisa ser cada vez mais os jogos, os jogadores têm que firmar, têm que ir firmando, né? Então eu acho que para os próximos jogos no Brasileiro, eu acho que ele pode ir já colocando os reservas, né, misto. Eu só achava que nesse contra o Santos ele ainda tinha que ser com a força total. Mas o São Paulo vai ficando mais difícil, vai ter o Primavera, o Paulista, já não está fase boa, né? Então ele precisa ir com o time mais forte. E no final do jogo de hoje, parcialmente, né? Parcialmente a classificação ficou com o Botafogo em primeiro, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Mirassol e São Paulo, né, os 5 primeiros. E os 4 lá embaixo é Vasco, Coritiba, Grêmio e Cruzeiro. Lembrando que ainda está tendo jogo, né? E possivelmente possa ser que essa rodada não acabe assim, porque ainda tem jogo acontecendo, né? Pessoal, eu vou pedir para vocês dar uma força para a gente aí no canal. O canal está começando. A gente vai vir com debates, a gente vai fazer live, né, ao vivo, vamos crescer o canal e com isso eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, dar essa força pra gente, curte os vídeos aí, por favor, deixa a gente mostrar o nosso trabalho um pouco e ajuda a gente. Vai ter mais gente, a gente vai ter torcedores de outros times que vão debater com a gente vai ter o ao vivo também. Só para isso a gente precisa da ajuda de vocês para se inscrever no canal, no Sangue Tricolor Oficial, beleza? Valeu, pessoal. Amanhã vai ter outros vídeos, mais informações do São Paulo e também vai ter no dia do próximo jogo o pré-jogo e o pós-jogo, beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.